Fechou. Moçadinha, hoje a gente vai ver uma partezinha. Eu não digo que ela é muito importante, né? Então a gente tem que dar a devida importância para ela. A federal tem uma recorrência de cobrar um assunto meio aleatório todo ano. Já foi módulo, já foi número complexo, já foi trigonometria, lá, soma de arcos, que a gente ainda vai ver, tá? Então, eu trouxe um assunto para a gente passar meio batido, mas para que você saiba o que está acontecendo. Se você souber o basicão, você resolve tranquilamente as questões da federal, né, de algumas universidades. Óbvio, se eu for fazer segunda fase de São Paulo, aí tem que aprofundar muito mais. Aí já é um assunto muito mais recorrente, muito mais complexo. Então, a gente vai ver o que é interessante. Então, se vocês já estão com a apostila, e aí se vocês puderem abrindo aí no computador, no celular, até peço ajuda para vocês, eu coloquei lá, né? Resolver equações. Então, primeiro tem que saber o que a gente vai estudar para depois falar, eu estou entendendo em que momento eu estudo a matemática. Se eu colocar isso aqui, eu já fiz esse comentário para vocês. 2x menos 6 igual a 0. Isso é uma coisa que você aprende lá no fundamental, uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Só tem um valor que satisfaz essa igualdade. Só tem um valor que você coloca aqui, que multiplica por 2, tira 6, dá 0. Só um. Por isso é de primeiro grau. Aí, quando a gente coloca x² menos 7x mais 10 igual a 0. Quais são as raízes dessa equação? Ou resolva essa equação. As raízes são que valores que eu coloco aqui para que esse resultado dê igual a 0. Tá? Pode ser igual a 0, igual a 20, igual a 30, tanto faz. Então, moçada, é uma equação do segundo grau. Você que está concluindo ensino médio, em relação ao assunto, alguns já terminaram faz um tempinho, sabe, tem que encontrar duas raízes. E eu preciso dessas equações para você entender o que vai acontecer. Preciso. É a partir das equações de segundo grau que a gente vai mostrar o que acontece no terceiro grau. E aí eu vou escrever alguma aleatória, ou se alguém puder ler para mim, um exemplo que eu tenha escrito para vocês de uma equação do terceiro grau que eu coloquei na apostilinha de vocês. Eu fiz muito enxuto, moçada, muito enxuto. X ao cubo menos gx ao quadrado mais... Menos G? G, não, é G não, é 9. Nossa. É o feriado. Eu acho que é de ontem essa parte do feriado, né? 23x menos 15. 23x menos 15. A pessoa dá culpa no feriado, né? Não é que o 9 está bem para baixo, aí eu li como G. Isso normalmente acontece um dia antes, à noite, por ingerir algo diferente. Mas tudo bem, a gente finge que é só matemática. Só dormir mesmo. Então, lá, tem uma resposta, aqui tem 3 respostas. O que eu fiz na aula passada com vocês? Eu mostrei a soma e produto para as equações, né? Fiz aquelas relações de Ra, eu escrevi daí. Eu não quis fazer a apostila antes para que vocês não olhassem aquelas relações e falassem, meu Deus, não. Hoje você sabe fazer as relações de Ra tranquilamente. Tem as regrinhas lá e pode ser que não apareça. Então, moçada, é isso que a gente tem que entender. Uma equação do primeiro grau tem uma solução, uma equação do segundo grau tem 2, pode ser 2 reais ou 2 complexas. Uma equação do terceiro grau tem 3 raízes, fechou? 3 raízes. Prof, pode ser 3 raízes complexas? Nunca. Raiz complexa sempre de casal. Pode ter 3 reais, pode ter 2 complexas e 1 real. Não tem outra opção. Não pode ter 3 complexas. Lembra que complexas é de 2 em 2. Numa equação do quarto grau, pode ter 2 complexas, ou seja, 4 complexas, 2 complexas, 2 reais ou 4 reais. Não dá para ter 3 complexas e 1 real. Não pode, é impossível. Então, moçada, equações desse tipo você aprende no fundamental. Passa para cá, passa para lá, passa para cá, passa para lá. 2x é igual a 6.
x igual a 3. Então, essa é a resposta do meu exercício. X igual a 3, x igual a 3, x igual a 3. Só vamos pegar o gancho, Gente, só depois, só para vocês entenderem o que eu vou fazer lá na frente. Se eu dividir todo mundo, não fica x menos 3 igual a 0? Se eu dividir por 2, a resposta é a mesma. Se eu colocar 3 menos 3 dá 0. Então, só para você entender que esta equaçãozinha simples tem a raiz 3. Essa equaçãozinha tem a raiz 3. Fechou? Então, aqui eu dividi por 2. Como é que eu faço isso aqui, gente? Como é que eu faço isso aqui? Fala para mim. Como é que eu resolvo? Pelo menos duas maneiras. Como é que é o nome disso? Sobreproduto? Tô com medo. Sobreproduto não é um processo 100% garantido. Qual que é o processo 100% garantido que você tem na carta da manga? Básica. Então você identifica. Vem aqui. Faz tempo que você não aparece aqui. Não. Fala, oi, galera! Oi. Beleza? Olá, olá, olá. Tchau, deixa. Vai passear. Vai passear com o vovô? Quer comer pizza? Bate no pai, bate no pai. Tchau, se cuida. Vai passear com os irmãos. Bhaskara, né, gente? Veja. Bhaskara precisa estar na ponta da língua. Se der BO, Bhaskara é o jeito garantido. Você não consegue enxergar subproduto? Às vezes não tem como fazer subproduto, né? Às vezes são raízes complexas, não dá para fazer de cabeça. Então, A, B e C... O A vale 1, o B vale menos 7, o C vale 10. Não custa parar 30 segundos da sua vida e falar, deixa eu ver se eu sei Bhaskara mesmo. Eu gosto de fazer primeiro delta, a fórmula é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado dá 49, menos 4 vezes A vezes C. Tem aluno que se perde aqui, gente. Isso aqui é um número só. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10. Não é distributiva, não é nada. Vai multiplicando, multiplicou. Chegou no resultado final. 49 menos 40, delta dá 9. E isso é importante porque a gente está chegando em geometria analítica. Delta igual a 9, ou seja, ele é um número maior que 0. Tem duas raízes reais distintas. Duas raízes reais distintas. Delta igual a 0 tem uma única raiz, ou duas raízes iguais. Vamos falar duas raízes iguais, porque uma equação de segundo grau tem que ter duas, fechou? Delta negativo, duas raízes complexas, certo? Duas raízes complexas. Ou duas distintas, duas iguais, ou duas complexas. Então, a minha fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Cuidado com esse a. Quando o aluno erra Bhaskara, às vezes ele esquece de colocar que o A aqui não vale 1, às vezes vale 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meu x', o meu x duas linhas, vai ficar... Mentira, né? Mentira, que eu nem terminei, eu substituí metade do troço ali. Então, vou ter que ocupar a equaçãozinha ali do lado. Vai ficar x é igual a menos b, dá 7. Mais ou menos a raiz de 9, que dá 3, sobre 2a. x1, 10 por 2 dá 5. x2, 7 menos 3 dá 4 por 2, dá 2. Se você quisesse ter feito por soma e produto, soma 7 produto 10. A soma é menos B sobre A. Não é soma e produto, relações de Ra. Soma e produto, relações de Ra. Soma e produto, relações de Ra. Então, eu já sei muitas coisas. Fechou? Só que aqui eu preciso de um gancho gigantesco. Aqui é o cara. Aqui é o cara. Entender isso me ajuda demais nessa parte algébrica, a gente nessa parte escrita. Então, prestem atenção na equação de segundo grau. Tirem a prova real se for necessário. E aí depois a gente vai levar essa ideia para a equação de terceiro grau. Aí vai fazer sentido o que acontece. Tá? Então, eu gosto sempre de pegar algo bem claro na sua cabeça, que Bhaskara é algo bem claro, e aí depois a gente avança. Gente, quando você tem as raízes da equação, você pode escrever. Me ajudem a pensar. Vocês vão entender agora por que eu fiz isso. Gente, x menos 3 não tem a raiz 3? X menos 3 não tem a raiz 3?
Quem teria a raiz 5? Pensa numa equação muito simples que tem a raiz 5. X menos 5? X menos 5. Quem teria uma equação que a raiz é 2? Uma bem simples. X menos 2. X menos 2. Vocês estão vendo que eu peguei as duas raízes, montei duas equaçõezinhas bem simples e igualei a zero? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que uma está escrito na forma fatorada e a outra está escrito na forma na forma de equação de segundo grau completinha. Vamos tirar a prova real? X vezes x, x quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x, guarda na memória. Menos 5x, menos 7x. Menos 2 vezes menos 5, mais 10. Quando você tem as raízes de uma equação, você pode escrevê-la na forma fatorada. Gente, isso te ajuda demais, demais. Quer ver? X quadrado menos 7x mais 10 divididos por x menos 2. Você olha isso e fala, Jesus amado. Dá para fazer pelo método da chave, que eu acho que não é interessante a gente trabalhar com isso. Dá para fazer pelo teorema do resto. Dá para fazer o dispositivo de Breuil-Ruffini. Prof, eu não estou entendendo nada que você está falando. Calma, a gente vai ver isso hoje. Mas vocês estão entendendo que se esse cara pode ser escrito como esse cara aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 5 sobre x menos 2. Ó, eu só estou trocando a maneira de escrever. A resposta é isso aqui. Então, vamos entender isso na equação. Pois não. Dá para usar isso também com gráfico? Oi? Para encontrar a parte do gráfico, para encontrar uma... Quando você tem a forma fatorada, veja, vamos lembrar lá da equação incompleta. Quando você tem um produto que tem aqui dar zero, que valor que eu coloco aqui para dar zero? O 5. Que valor que eu coloco aqui para dar zero? Então, quando você tiver uma forma fatorada e você for descobrindo quem é o cara que zera cada parênteses, são os zeros da função. São os zeros da função. Dá para desenhar o gráfico a partir disso. Mas aí, quando é para construir gráfico, eu acho que eu prefiro que você olhe uma função no segundo grau e aí faça as análises com cavidade, porque a gente já está acostumado. Mas daí, Mas eu digo o contrário. Eu digo o contrário. O gráfico, só que para tem que tomar encontrar... cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Pode. Se você tiver os zeros da função, você pode jogar nessa forma aqui, né? Na forma fatorada. Mas tem que tomar um cuidadinho. Tem que tomar um cuidadinho que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Deixa eu guardar esse troço. Deixa eu apagar a Bhaskara aqui, que a gente já fez. Bhaskara não tem necessidade, né? A gente já revisou. Ó. Quando eu falo para vocês o seguinte, cara, excelente pergunta, Thiago. Eu tenho aqui as raízes de uma equação. Ou os zeros da função 2 e 5. Eu não fiz isso com vocês. Eu faço o sistema porque é meio que garantido. Então, veja. Se você pegar, vamos transformar em uma função. Prof, se ele corta no 2 e no 5, eu posso fazer x menos 2 vezes x menos 5? Depende. Depende do quê? Presta atenção. Dá para a gente ter uma ideia, mas a gente vai ter que colocar um valor aqui e a gente vai chamar ele de azinho, ou de qualquer coeficiente. Deixa eu só explicar por quê. Senhores, se eu tenho uma raiz 3, esta raiz pode ser desta equação. Pode ser desta equação. Pode ser desta equação. Então, quando eu tenho as raízes,
A mais simples dela, que a gente consegue visualizar, tem 3 como raiz. Mas pode ser assim, né? Onde o coeficiente... Prof, tá, mas isso vai mudar no gráfico? Vai. Se eu colocar f de x igual a x menos 3, se eu colocar 2x menos 6, olha o que acontece. Ele corta no menos 3 e faz isso aqui, ó. Ele corta no menos 6 e faz isso aqui, ó. E todas cortam no 3. Você está entendendo que eu tenho zero da função, mas eu não sei. Então, eu preciso colocar um cara. E aí eu pego um ponto qualquer e substituo. Aí você substitui no lugar do x e y, você descobre isso. Então, a gente vai fazer um exercício desse depois, tá? Eu vou caçar um para vocês, vai ficar bem bonitinho. Cuidado, tá? Cuidado. Não é simplesmente colocar na forma fatorada. Você acha uma função que tem esses caras como zero. Mas não é a única que passa por aqueles pontos. Mas, gente, para eu não perder o fio da meada, depois eu volto a essa dúvida do Thiago, depois eu já procuro aqui alguma coisa. Se eu tenho as raízes, consigo escrever na forma fatorada. E esse aqui? Como é que eu resolvo uma equação do terceiro grau, moçada? Primeiro grau, passa para cá, passa para lá, resolve. Do segundo grau, Bhaskara. E do terceiro grau? Bhaskarão. Como é que vocês resolvem uma equação do terceiro grau? Aquela equação de Girardi, né? Você pode fazer as relações de Girard. Mas as relações de Girard, você vai usar quando no enunciado aparecer a soma das raízes, o produto das raízes. Ele vai te induzir fortemente a cair nas relações de Girard. Quando ele pedir quais são as raízes da equação, gente, ouça o que eu estou falando. Quais são as raízes? Ponto final. A gente dificilmente vai usar as relações de Girard. Eu coloquei na apostila de vocês ali. Uma raiz é o dobro da outra, o produto delas é tanto, a soma é tanto. Aí a gente vai usar Girard. Aqui, esqueça Girard. Esqueça Girard. Como é que eu faço para descobrir as raízes de uma equação do terceiro grau? Não dá para fazer passa para lá, passa para cá, não dá para fazer Bhaskara. Tem que fazer o quê? Quem lembra? Não é aquela tabelinha que transforma em segundo grau? Aquela tabelinha e transforma em segundo grau. É que eu não lembro o nome. Sabe, isso, que vai baixando. Não é Isso, aquele brilho Ruffini, alguma coisa assim? Isso. A gente vai usar um negócio chamado dispositivo de Briotti-Ruffini. Eu acho que é 2 Fs. Também não vai mudar nada. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que era brioco fino. É o quê? Eu achei que era brioco fino. O negócio Brioco, gente, Eu o juro que feriado isso tá eu fazendo ouvi, mal. professor. O feriado tá fazendo mal pra Como o vocês. vestibulando guarda os nomes, né? Brioco fino. Qualquer coisa vale, né? Brioco-fino. Isso é outra coisa. Outra coisa. Isso aí você tá assistindo... Mas vale para lembrar. Então, Eu entendi isso que ele falou. eu entendi. Brioco fino. Ai, Tiagão, você me racha de vergonha, velho. Mas, enfim, é dispositivo de Briot. Ó, francês. Briot-Ruffini. Fechou? Esse é o nome do cara. Dispositivo do Ruffini. Maravilha? Dispositivo de Briot-Ruffini. O que é dispositivo de Briot-Ruffini, gente? É você descobrir uma raiz. E aí quando você descobre uma raiz, você joga ele nessa maquininha do Ruffini e ele baixa o grau. Então, numa equação do terceiro grau, se você descobrir uma raiz, você fala, Ruffini, uma raiz é tal. Aí ele fala, então beleza, então resolve essa equação do segundo grau. Quando você tem uma equação do quarto grau, você fala, Ruffini, uma das raízes é essa. Aí ele faz te devolve uma equação do terceiro grau. Aí você vai ter que achar outra, daí ele faz e te devolve uma de segundo grau. Aí você faz por Bhaskara. Fechou? Então, moçada, dispositivo de Briot-Ruffini. Então, o que eu preciso informar com o dispositivo de Briot-Ruffini? O que eu preciso informar com o dispositivo de Briot-Ruffini? Uma raiz.
uma raiz. A Federal do Paraná, quando cobrou uma questão dessa, ele forneceu essa raiz. Ele facilitou a gente. Num ponto assim, pessoal, quem judia de equação polinomial, divisão de polinômios, provas de segunda fase. Se não for prova de segunda fase, eles não vão judiar, porque é um assunto muito complexo, muito complexo. São Paulo, segunda fase, pô, você vê lá, tem todo ano. Você vê a primeira fase, você fala, aqui, ó, ele tira uma equação, ele falou que as raízes são essas, ele usa algumas relações de Girard, mas ele não pega pesado. Então, vamos aprender o basicão. Aprender o basicão, e eu vou te dar, não vou te dar garantia, lógico, eu nunca posso te dar garantia. A garantia é o meu achômetro, é o meu estudo, a minha estatística, tá? E eu vou te dar um percentual grande de falar, você vai conseguir resolver a questão pelo básico, beleza? Gente, só que quando o cara não te dá as raízes, você vai ter que pensar o seguinte. Você vai ter que pegar esse último termo aqui, ó. Tá caindo o mundo aqui, cara. Deixei a janela aberta. Você tem que pegar os múltiplos de menos 15. Gente, você tem que descobrir os múltiplos do último termo. Do termo independente. Fechou? Do termo independente. Quem é o cara que divide o 15? O mais ou menos 1. O mais ou menos 3. O mais ou menos 5. O mais ou menos 15. Todos esses caras, eles dividem o 15, né? O menos 15 por 15 dá 1. O menos 15 por menos 15 dá menos... ao contrário, dá menos 1, depois dá 1. O 15 por 5 dá para dividir. O 15 por 3 dá para dividir, dá para dividir. Gente, nas apostilas aparece um termo violentíssimo. Estas são as possíveis raízes... Peraí. Me perdi nas siglas. Possíveis raízes inteiras. Tá faltando uma sigla aí. Tá faltando o I em raiz, hein, professor? Ah, sim. Não, parece razão. São as possíveis raízes inteiras. São as possíveis raízes inteiras. Isso. Tá certo, tá certo, tá certo. Então, gente, estas são... Esses não são os divisores de 15? Sim. Ah, eu escrevi múltiplos. Obrigado, quem falou ali. Ana, obrigado. Divisores. Os múltiplos de 15, de 15, 30, 45, 60, são os divisores de menos 15. Maravilha? Então, os divisores de menos 15 está aqui. Tá? Então, são as possíveis raízes inteiras. Possíveis. Não sei se elas são raízes. Então, gente, o que eu acho interessante para você compreender? Se você esqueceu o dispositivo de Breuer-Ruffini, você vai ter que fazer uma parada meio na raça, tá? Meio na raça. Então, aperta um pause. Aperta um pause. Esse é um pause do controle remoto. X² menos 7x mais 10 igual a 0. Você nunca vai usar o dispositivo de Breuer-Ruffini para resolver uma equação de segundo grau. Prof, eu posso? Pode, mas Bhaskara eu acho que é muito mais garantido para nós. Mas, enfim. Galerinha, quais são os divisores do 10? Quais são os divisores do 10? O mais ou menos 1, o mais ou menos, o mais ou menos... O que é os... 3 não divide, né? 3. Calma, só para ver se vocês estão atentos. Só para ver se vocês estão atentos. Eu ia escrever um 5, saiu um 3. Isso foi erro de escrita. Não, o 3 eu sei que estava errado. Acontece comigo direto também. O meu final de semana também tá diferente. Então, veja, a gente sabe que as raízes dessa equação é 2 e 5, que a gente acabou de fazer, ó. Eles estão dentro das
possíveis raízes inteiras. O que você pode fazer, gente? Esse é o jeito bruto. Bruto. Depois já vou te mostrar o dispositivo de Brio-Ruffini. Se você colocar uma aqui, 1 ao quadrado dá 1. Menos 7 vezes 1 dá menos 7 mais 10. Isso, gente, não dá zero. Então, quando você substitui um valor e não dá zero, é porque ele não é raiz. Se você colocar o 3 aqui, 3, esse resultado vai dar um número grande diferente de zero. Então, não é raiz. Então, na hora da prova, você não sabe fazer a última questão, você tem que descobrir uma raiz. Prof, eu posso ficar chutando valores? Pode. Demora, mas pode. Então, eu preciso saber o que eu posso fazer. Você não vai fazer isso, gente. Você vai ficar 3 dias chutando, você vai perder tempo de prova. Mas só em caso de desespero. Você pode tirar uma prova real, tá? Ó, eu descobri que esse é aquela raiz. Peraí, deixa eu colocar ali. Se eu colocar aqui a raiz, tem que dar zero. Fechou? Veja, se eu colocar o 2. Se eu colocar o 2, vai ficar 2 ao quadrado dá 4. Menos 14 mais 10. 4 com 10 é 14, menos 14, opa, dá zero. Então, o 2 é raiz. Eu posso ficar testando para tentar descobrir a raiz. É a pior coisa do mundo. Mas tem aluno que não sabe disso. Se o aluno não sabe que pode ficar chutando, ele fala, o que eu faço agora? Pega a alternativa, né? Vamos bater o desespero lá. Pega a alternativa, ele falou que o 2, o 3 e o 4. Testo. Ah, não deu certo. Não deu certo, uma pula. Então, você tem que ter, nem que seja o desespero, mas você tem que saber que pode fazer isso. Mas olha como é que funciona. Oi. Mas, assim, por exemplo, sobre produto, às vezes não dá, porque eu só vou poder resolver com Bhaskara. Esse método que você falou também é a mesma coisa como se fosse sobre produto? Então, Tipo, não, vamos lá. Talvez eu não conseguiria, Some produto quando você tem números inteiros, bonitinhos. Você não conseguiu fazer some produto sem fazer Bhaskara, ele vai te dar as raízes esquisitas dele lá. Quando você quer descobrir as raízes de uma equação do 3º ou 4º grau, para ensino médio, essa é a melhor opção. Prof, tem um jeito melhor de descobrir as raízes de uma equação do 3º, 4º grau? Tem. Eu não faço isso. Só que, gente, aí eu já passei pela graduação, eu já vi cálculo, tá? Então, é algo acima do ensino médio, é coisa que você vai aprender se alguém for para a área de exatas dentro do cálculo, tá? Então, dá para descobrir raiz, mas aí foge da nossa alçada. Então o do Brio-Ruffini aí é você descobrir os divisores e ficar substituindo? Então, dá para fazer assim. Não, eu vou te ensinar um jeito bem mais rápido. Eu só quero que você entenda que pode fazer isso, mas você vai demorar 1 ano. É a Carol que está falando, né? Carol, a questão vale R$1 milhão. Você vai substituir todos e vai fazer na raça. Você fez as 89 questões do Enem. Enem acho que não cai isso aí, não. Você fez as 89 questões da Federal do Paraná. Tem que acertar essa última. Você vai substituir e vai achar as raízes. Tá? Fala, não, essa eu tenho que acertar. Você vai acertar. Mas, óbvio, gente, que tem um processo bem mais rápido. Gente, matemática é preguiçoso, ele não vai ficar chutando valores. Então, agora deixa eu mostrar. O dispositivo de Brio-Ruffini, ele facilita demais essa substituição. É muito rápido. Eu consigo substituir todos em segundos. Então, vamos trazer para cá, depois a gente leva para 3º grau. Pega o coeficiente A, 1, pega o coeficiente B e pega o coeficiente C. Veja, uma equação de 2º grau tem que ter 3 elementos. Uma equação do 3º grau tem que ter 4 elementos. Uma equação do 4º grau, 5 elementos. Se faltar alguém, aí vai dar cagada no dispositivo de Brio-Ruffini. Então, eu peguei o coeficiente A, B e C. Todo mundo entendeu? Aí você vai fazer o seguinte. Uma cruzinha. Qual é a raiz dessa equação? Falem para mim. 2, né? O 2. O 2 é raiz. A gente sabe que é raiz. Vamos ver o que acontece no dispositivo de Brio-Ruffini. Repete o número 1. Eu vou tentar fazer uma marcação bem levezinha. Repete o número 1. Prof, se for o número 10, repete o 10. Se for o número 40, repete o 40. Então, beleza. Olha o que o dispositivo de Brio-Ruffini faz. Multiplica por esse, multiplica e soma com o próximo.
2, soma, menos 5. Aí, multiplica por esse. Soma com isso. Menos 5 vezes 2 dá 10, com 10 dá 0. Gente, se deu resto 0, é porque o 2 é raiz. O 2 é raiz. Beleza? Fechou? E olha isso aqui. Isso aqui eu vou fazer bem escondidinho. Isso aqui não seria uma equação do segundo grau? Eu não sei se vocês vão enxergar, foi muita sacanagem. Eu coloquei um x² aqui, ó. 1x² menos 7x mais 10. É uma equação de segundo grau. Aqui embaixo é uma equação do primeiro grau. Então, vai ficar o quê? 1x menos 5. Veja se vocês se recordam desse 1x menos 5 igual a 0, porque continua sendo a equação. Então, uma das raízes é o 2, a outra raiz, como caiu numa equação do primeiro grau, é 5. Prof, não sei se eu entendi. Então, volta. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Então, multiplica pelo vermelho e soma com o próximo. Multiplica pelo vermelho e soma com o próximo. Esse é o dispositivo de Brio-Ruffini. Eu já vou mostrar o que significa na matemática. Apaguei. Se você não copiou, não tem importância. Vamos lá. Pega 1 menos 9, 23 e menos 15. Gente, por favor, qual número destes aqui você acha que é a raiz da equação do terceiro grau? 3. A Ana chutou 3. Vamos ver. Então, se eu colocar o 3 aqui, gente, para que ele seja a raiz, Carol, veja que você não vai precisar ficar chutando, substituindo. Repete o primeiro elemento. Vamos lá. Isso vezes isso. 3 soma com o próximo dá menos 6. Multiplica menos 18, soma. Menos 18, soma dá 5. 5 vezes 3, 15. Opa! Se deu 0, Ana, perfeito. O 3 é uma raiz. O 3 é uma raiz. Beleza? Então, veja o que acontece. A Ana chutou o 3 e descobriu a raiz. Perfeito. Prof, o que acontece se eu chuto e não é raiz? Já vou te mostrar. Aí, presta atenção. Isso aqui não faz parte do dispositivo de Brio-Ruffini, mas só para você entender o que ele fornece. Isso aqui é um x ao cubo, isso aqui é um x², isso é um x. Aqui será x² e x. Então, moçada, fica x² menos 6x mais 5 igual a 0. As outras duas raízes estão aqui. Então, ó, terceiro grau, forneci uma raiz, vum, ele vai te devolver uma equação de segundo grau. E já vai ter descoberto, ou você descobriu. Beleza? Alguém sabe achar as raízes dessa equação aqui? Por soma e produto? Ou melhor, pelas relações de Girard, mas fala soma e produto sempre. Dois números somados que dê 6 produto 5. Soma 6 produto 5. Soma 6 produto 5. 1 e 5? 1 e 5. Prof, se eu tivesse testado 1, teria dado 0. Prof, se eu tivesse testado 5, teria dado 0. Só que, antes de a gente testar alguma coisa que deu errado, x menos 1, que tem a raiz desse cara,
x menos 3, que tem raiz esse cara, x menos 5 igual a 0. Então, a linha de baixo vira a raiz quadrada, a função quadrada para achar as outras duas raízes. as duas? Ah, tá. Eu já vou procurar uma equação do 4º grau, a gente vai cair para uma de 3º grau, eu não pretendia fazer isso na aula de hoje, mas dependendo do troço a gente faz. Aí a gente joga mais uma, ela cai numa equação de 2º grau, você descobre as 4. Fechou? E o mais importante, isso aqui pode ser escrito dessa forma fatorada, gente. Ó, se você fizer a distributiva, volta a ser original. Quando você tem a forma fatorada, você tem as 3 raízes. E aí pode simplificar, se você quiser fazer divisão, né? Simplificação. Fechou, moçada? Então, para você descobrir as raízes de uma equação, tem que pensar nos divisores e testar. Prof, mas você só testou coisa certa. Beleza. Vamos lá? Vamos fazer um teste que dê errado. Alguém chuta um valor ali que vai dar errado? 7. Quanto? 7. 7, mas o 7 nem está aqui, né? Então é um cara muito Se 3 é errado. raiz, não é. Isso, se você chutar o 7, se você chutar o 7, não vai dar 0. Mas assim, eu nunca, jamais tentaria o 7, porque ele nem está aqui. Vamos imaginar que você vai tentar o menos 3. Só que, ó, a grande maioria dos vestibulares, eles não vão judiar de vocês. Eles não vão judiar. Então, assim, você testou o menos 1, deu errado, droga. Se você já testar o 1, deu certo, continuou. Eu já vi exercício, né, que exigiu um pouco mais. Eu testei o 1, não deu certo. Testei o menos 1, não deu certo. Testei o 3, não deu certo. Testei o menos 3, deu certo. Tá? Então, ele não vai falar que, né, vai te dar 150 caras aqui e o último vai ser. É muito raro acontecer isso. Então, as raízes normalmente já estão ali no começo. Gente, se você já consegue escrever os divisores do número, eles estarão lá no início. É muito raro um exercício que vem até aqui, você testando. Então, comece a testar em ordem crescente, tá? O vestibular ele não vai sacanear vocês, não vai. Tá? Gente que acha que o vestibular sacaneou, mas não. É desnecessário colocar o 15 como raiz, tá? O menos 15, o 15 e o 5. Pô, o aluno tem que testar muito. Não, coloca lá no começo. Se ele sabe achar, ele vai achar de qualquer jeito. Então, vamos ver. Volta com 1. Ó, 1 menos 9, 23 e 15. 1 menos 9, 23 e 15. O André, vai falando em André. A gente vai testar o menos 3, tá? A gente vai... eu quero começar pelo menos 3. Então, repete 1. Multiplica, vai dar menos 3 com menos 9, dá menos 12. Aqui, esse com esse. 36. 36. Com esse cara, gente, quanto que é 36 mais 53? 36. Eu já não sei se eu estou bom de conta. 59, 59. Né? 59 vezes menos 3 dá menos 180 e um monte de coisa. Menos 187. Né? 60 vezes 3 dá 180, 177. Menos 177. Multipliquei. Soma com 15 negativo. Aumenta a tua dívida. Vai dar menos 192. Galera, deu 0? Não, ou seja, no meio do caminho já dá para notar se vai ou não. Olha só, no meio do caminho você já vê se dá ruim, né? Pô, vamos te explicar, vai aumentar a dívida, depois tem dívida? Não, paro. Aí você já para e faz bracket. Você tá entendendo, Carol? Que não é difícil substituir? A gente vai estar testando, mas vai estar testando dentro do dispositivo. Mais prático. Lógico, esqueceu o dispositivo então, de multiplica e soma, é isso?
Multiplica, soma. Multiplica, soma. Multiplica, soma. Então, multiplica, soma com o próximo. Beleza. Só que, olha o que está acontecendo. Só para que vocês entendam a mágica que existe atrás do dispositivo divertido. Não é algo inventado, não é algo complexo, não é nada, não é nada. Ele é até fácil de compreender. Hein, alguém fala uma raiz aqui que a gente descobriu? O 3, né? Hein? Não entendi, professor. Nada, eu tava pipocando meu telefone, ele foi olhar. Uma das raízes não é 3? Sim. Sim. Qual é a equação? Qual é a equação que tem raiz 3? Uma bem simples, fala para mim. X menos 3? X menos 3. Gente, todo cursinho, ele começa a fazer divisão de polinômios pelo método da chave. Ó, olha o que acontece no dispositivo de Briot-Ruffini. Eu quero saber se esse cara tem a raiz 3. Dá para escrever tudo aquilo no dispositivo de Briot-Ruffini dessa maneira. Que é o início de todos os cursinhos. Todos os cursinhos começam assim. Eu já gosto de mostrar o que é o dispositivo de Briot-Ruffini. Depois eu só dou uma pincelada, tá? Então, esse cara tem a raiz 3. Sim, o resultado aqui tem que dar 0. O resultado tem que dar 0. Eu sei que tem que dar 0, gente. Já vou deixar marcado aqui, ó. Não é coincidência. Eu sei que tem que dar 0 porque a gente já viu que o 3 é raiz. Então, veja. Divisão de polinômios pelo método da chave. Pega esse cara aqui e divide por esse. X ao cubo por x dá x ao quadrado. Então, eu divido esse cara por esse cara dá x quadrado. Ok? X, agora a gente faz a volta. Ó, olha o que eu estou fazendo. 25 divididos por 4. 25 por 4 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Vem para cá, menos 24. Resto 1. Então, quando você multiplica, você tem que trazer cá para descontar. Esse vezes esse dá x ao cubo. Vem para cá, menos x ao cubo. Esse vezes esse, menos 3x quadrado. Vem para cá, ao contrário, mais 3x quadrado. Joga fora, menos 6x quadrado, mais 23x, menos 15. Já vou mostrar o dispositivo de Briot-Ruffini. Eu vou apagar isso aqui para não poluir. Que daí do ladinho eu vou ter que fazer o Ruffini. Agora. Jorginho, eu já me perdi. Já me perdi. Você fez o... Eu fiz x ao cubo por x. X ao cubo por x dá x quadrado. Esse é o resultado. Agora eu paro. Esse vezes esse dá x ao cubo. Vem para cá com sinal trocado. Esse vezes esse dá 3x quadrado. Vem para cá, mais 3x quadrado. Vem com sinal trocado. Aí a gente faz a soma com o cara de cima. Esse com esse cortou, deu 0. Esse com esse deu menos 6. Repete, repete. Vou começar novamente, Thiago, para ver se você entendeu. Quanto que é isso dividido pelo x? Dá menos 6x. Menos 6x. Olha o que eu fiz. Menos 6x ao quadrado por x. Corta o x de baixo, corta o x de cima. Ok? Bora. Agora para. Menos 6x vezes x dá menos 6x quadrado. Vem para cá com o sinal trocado, mais 6x quadrado. O intuito é cortar o cara. Menos 6x vezes menos 3 dá 18. Vem para cá, menos 18x. Pronto, agora para e faz a conta. Corta, esse é o intuito. Tenho 23, devo 18, 5x, baixa, menos 15. Vou ter que baixar um pouco esse 0. A última continha para a gente encerrar.
Quanto que é isso divididos por isso? 5x por x dá 5. Agora volta. Isso por isso dá 5x. Vem para cá, menos 5x. Isso por isso dá menos 15. Vem para cá, mais 15. O que sobrou? 0. Vocês estão entendendo o que é o dispositivo de Brillo-Ruffini? Cara, o dispositivo de Brillo-Ruffini é uma mágica, é uma benção na nossa vida. Eu acho mais prático na tabelinha ali, menos confuso. Ó, 1 menos 9. Assim, eu me confundi. 3 e menos 15. Só para que vocês entendam da onde surgiu. Ó, 1 menos 9, 23 e menos 15. 1 menos 9, 23 e menos 15. O 3 é a raiz disso. Aí a gente repete. Multiplica e soma, multiplica e soma, multiplica e soma. Olha os números. O 0 está aqui. 1 menos 9, 23 e 15. 1 menos 9, 23 e 15. O 3 está aqui. E onde que estão esses caras? Dividendo, divisor, o resultado que me deu e o resto. Vocês estão entendendo que é a mesma coisa? Entendi. Por isso que quando... mas eu concordo que o primeiro é bem menos confuso. Simples, é enxuto, né? Limpinho, é limpinho. Então, assim, quando vocês começam a olhar todas essas coisas, gente, vocês se perdem mais no começo da aula. No primeiro dia de aula, já não sei o que tem que fazer, pronto, o cara vem atropelando um monte de coisa. Por isso que eu gosto de começar ao contrário, pelo mais difícil, e depois eu mostro onde está esse mais difícil. Gente, ele é mais difícil que a gente tem que acabar decorando, mas ele é um resumo desta conta gigantesca. Ele é um resumo. Gostaram disso? Adorei. Eu acho que esse segunda forma que você fez acaba confundindo a mente com a divisão que a gente já tem na cabeça. Não, aqui para errar matemática básica é 2 palitos. 2 palitos. Sim, demais. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, então. Tem mais uma... Oi. Eu só queria perguntar se esse método do Brillo-Ruffini a gente só consegue usar se tiver uma das raízes, esse da chave, ou da tabela ali. Sim. Ó, o que eu estou tentando fazer? O ou intuito agora é igual a gente fez no começo. Ó, peraí. É a Ana. Tá falando. Ana, não, eu tô vendo tua pergunta ali. Esse cara, é assim, quando ele falar encontre as raízes, e ele não falou operações entre as raízes para a gente fugir de girar. Então, assim, tem que ter uma raiz para ele descer o grau. Tem que ter uma raiz para descer o grau. Tem que ter uma raiz para descer o grau. Tá? Vamos fazer um teste? Por acaso ele não der, eu consigo descobrir aquele jeito que a gente estava fazendo com os divisores ali, chutar uma das raízes até descobrir isso. Aí eu vou fazendo para descer o grau para poder resolver todas as raízes. A federal isso? Isso, é isso. Exatamente. Eu vou repetir para ver se é isso que você falou, é isso que eu entendi. O dispositivo de Brillo-Ruffini, o intuito é baixar o grau da equação. Para baixar o grau, eu preciso de uma raiz. Os vestibulares, muitas vezes, fornecerão uma ou duas raízes, tá? Para você baixar de quarto para segundo grau, de terceiro para segundo grau. Quando ele não fornecer a raiz, ele falar, calcule as raízes, aí você vai ter que achar os divisores do termo independente e ir testando. É normal isso, é normal, tá? Esse é um dos processos de polinômios. Fechou? Fechou, obrigada. Era isso mesmo. Eu vou deixar para vocês, tem exercício aí, tá? Vocês já deixou um monte de exercício. Eu queria dar uma pincelada. Gente, eu preciso pincelar as relações de Girard de volta?
Porque eu já coloquei exercício e eu queria que você já pegasse isso. Eu queria aproveitar, a gente tem 10 minutos, para a gente falar um pouquinho de módulo. Vou falar. Não, eu ia falar que talvez seria... Não precisa ser essa aula, pode ser na próxima. Você meio que mostrar um exemplo de onde usar Girard, depois, ó, esse exemplo você usa, entendeu? Eu coloquei ele nas questões. Tá bem... Eu coloquei misturadinho ali. Vocês já podem tentar fazer todos os exercícios que eu coloquei, porque eu coloquei uma sequência pequenininha. Módulo, uma sequência pequenininha, pum, já vamos trocar, gente. Agora eu estou fazendo os acabamentos e terça-feira, gente, as aulas pancadonas. Só punk. Terça-feira é só bucha, só bucha. Então, na quinta-feira, agora a gente está refinando. Eu vou ter que fazer soma de arcos. Eu tenho uma lista ali, né, das coisas que eu deixei pendente, tá? E aí, depois, no final do ano, eu falo, ó, gente, só para que vocês fiquem tranquilos, né? A Ana estava lá, professor, mas daí eu não vou terminar. Calma. Pessoal, se der muita cagada, por isso que eu não entrei em feriado. Se der muita cagada, gente, ninguém faz nada da meia-noite às 6. A gente soca a aula da meia-noite às 6 e termina o troço, tá? Mas, a princípio, ali tá tudo, né? Tudo dentro de um cronograma. Lógico. Como eu posso ficar do dó, alguma coisinha assim, a gente pode ter um plano B, tá? Tem Marcão, gente. Se tiver que aumentar, a gente tenta, eu gravo a aula, depois disponibilizo. Mas, a princípio, tá tudo dentro. Fazer novena, acender vela. Quando que vai ser geometria? Então, sim, ó, terça-feira a gente vai terminar análise combinatória, probabilidade, GA e geometria. Terça-feira. Aí, quinta-feira, os acabamentos. Então, assim, o cronograma é para ter só esses conteúdos. Falta análise combinatória, terminar, probabilidade, geometria espacial e GA. Então, para terça-feira é isso. Quinta-feira são os acabamentos, coisas mais rápidas. Você não vai fazer numa terça só isso, né? Não. Eu me assustei. Nas aulas de terça, nossa, gente, eu não consigo. A gente pode começar às 6 horas da manhã e terminar meia-noite. Talvez dê. A gente vai ter cérebro no fim do dia? Não vamos ter, mas podemos tentar. Não vai vamos. Ter o quê? A gente vai ter cérebro no fim do dia, depois dessa maratona, dessas coisas? Não vamos ter. Mas, né? Sim. A gente faz isso dia 15 de agosto. De outubro. Thiago, começa às 6, a gente tá com o cérebro fresquinho. Chega meio-dia, já não tem mais cérebro. Meia-noite, então... Pessoal, deixa eu dar uma brincada rapidinho com o módulo, só pra gente... Módulo, eu não apostaria, mas eu tenho que saber o que é o módulo. Gente, o que eu vou passar aqui para vocês dessas matérias eu preciso disso. Só para te dar um confortozinho. Não. Eu sei achar as raízes, ok. Eu sei olhar as relações de Ra, ok. Estou tranquilo. Prof, eu sou aluno de segunda fase da Unicamp. Nossa, então a gente tem que olhar com outros olhos. Aqui, pegando o histórico de vocês, pegando as matrículas de vocês, que, né, o meu curso tem matrícula. Nossa, é muito importante, gente. Olhando as matrículas e os cursos, gente, eu pego aquele mini cadastro para entender. Se o aluno está aqui querendo segunda fase, eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar com ele durante um outro momento para a gente arregaçar esse assunto. Mas, assim, não tem ninguém aqui que queira. A maioria é medicineiro. Então, estou pensando no cara que não tem uma segunda fase Unicamp, que é 100% dos alunos. Enfim, o módulo. O módulo, eu acho bem pequenininho, a chance de cair em qualquer vestibular. Mas eu tenho que saber o que é módulo. Por exemplo, qual que é o módulo de -6? Qual que é o módulo dos 6? O módulo é o valor absoluto. O módulo é o número sem o sinal. Então, o módulo -6 é 6. O módulo do 6 é 6. Fechou? Tranquilo? Maravilha? Perfeito? Aqui, módulo de x é igual a 5. Desculpa. Qual o valor que eu posso ter aqui dentro para que o módulo de 5? -5? -5. O x pode assumir -5 ou 5, né? Ou 5. Se o cara estiver lá dentro 5, o módulo dele é 5. Se estiver lá dentro -5, o módulo dele é 5. Maravilha? Aqui, x menos 3 igual a 8.
veja que vocês vão ter uma naturalidade para falar uma das respostas, só que depois, na hora que calcular, você fala, professor, não entendi. Vamos lá. X. Quem é o X para que o módulo dê 8? Menos 5? Menos 5. Se eu colocar o menos 5, ó, menos 5 com menos 3 dá menos 8. Módulo de menos 8 é 8. Mas tem mais uma resposta. É 0? Se você colocar... Ah, não, como 8. Se eu colocar 0, 11, vai ficar né? menos 3. 11 também. 11, mais 11. 11. 11 menos 3 dá 8, módulo de 8. Prof, tá, eu entendi que tem 2 valores, mas como é que eu calculo? Ué, se esse cara for 8, eu tenho uma possibilidade, né? Daí você passa para lá, eu descubro 11. Então, se eu coloco 11 menos 3, o que vai ter dentro do módulo é 8 e o módulo de 8 é 8. Prof, para descobrir o outro, x menos 3, ele pode ser igual a menos 8. Gente, dentro do módulo, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando ele sai do módulo, ele sai só mais 8, tá? Então, veja, se eu passar para lá, como o Thiago comentou, menos 8 mais 3. Então, eu pego esse cara e falo, ó, eu quero que você dê 8. Eu quero que você dê menos 8. Beleza, você calcula e acha os 2 valores. Isso é equação modular. Tá? Equaçãozinha, bem simples, só para você entender. E o que o aluno acha que é muito difícil é inequação. Gente, inequação... Aí, quando você pega a apostila de inequação exponencial, sério, me dá 3 tipos de arrepio. Me dá 3 tipos de arrepio. Gente, por favor, cruza os braços, faltando 2 minutos da aula e você me responde. Módulo de quem que dá maior que 6? Fale para mim, cruza. 7. 7. Mais? 8, 9. Perfeito. Gente, é só você pensar na reta numérica. Se você pegar o 7, o módulo de 7 é maior que 6? Se você pegar o 8, o 9... É maior que 7, né? De 7 para frente, faz parte. 7.1, pode? Pode. 7.2. Mas, peraí. Veja, maior ou igual a 7 quando a gente está pensando em números inteiros. Mas e se fosse 6? Não pode ser 6, mas pode ser maior que 6. Ah, então a gente pode falar assim, ó. A gente pode falar assim, ó. Uhum. Quais são os valores que o módulo dê maior que 6? Mas também pode ser menos 6 Nossa! aberto. Mas pode ser menos 6. Quanto que é módulo de menos 7? Quanto que é módulo de menos 7? 7. É maior que 6. Módulo de menos 8? 8. Então, gente, as respostas do módulo são valores maiores que 6, valores menores que menos 6. Você consegue olhar? E para finalizar, se fosse menor ou igual a 4, qual número eu coloco aqui para o módulo ser menor ou igual a 4? Seria entre menos 4 e 4, Perfeito. com bolinha fechada. Bolinha fechada. Se eu pegar 4, módulo de 4 é 4, é menor ou igual a 4. Se eu pegar 3, 2, 1, 0, módulo de 0 é 0, o 0 é menor que esse. Se eu pegar o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4, quais são os valores que eu posso colocar aqui? Qualquer um entre menos 4 e 4. Então, assim, resolver uma inequação modular é olhar numa reta numérica. Gente, eu posso jogar fora isso. Quem que ele quer aqui? Valores entre esses caras.
Para lá e para cá. Aí tem a apostila que faz assim, ó. Quando A maior do que B, o A tem que ser maior do que B, ou o A tem que ser menor que menos B. Os caras ficam inventando um monte de coisa. Você fala, peraí, o A tem que ser maior que 6, então o A tem que ser maior que esse, o A tem que ser maior que menos. É maior, menor que... Gente, por favor, se você tem um post-it disso, vai lá agora e tira. E tira. Não fique poluindo o seu mapa conceitual com uma coisa que é só olhar na reta numérica. Eu acredito em vocês. Ah, tem que ser o 7, 8. Pinte o que pode e o que não pode. Então, moçada, um gás para tentar passar 2 assuntos. Próxima aula a gente faz exercício e já engata outro, se for possível, tá? Tchau. Bom feriado, bom descanso. A partir de amanhã, né? Tchau, prof. Obrigada, viu? Valeu. Tchau. Jorginho, então você fala em equação